Acho que podemos ir começando. Ok, as pessoas vão se juntando. Uma vez mais, bem-vindos aqui ao segundo webinar para Portugal. Ok, hoje o tema aqui do webinar é fazermos aqui uma formação ao vivo de 3 tópicos novos aqui dentro da plataforma. Ok? Hoje vamos ver toda a parte de planeamento rápido, ou seja, de prepararmos propostas sem ser necessário fazer o planeamento das placas, dos painéis, do inversor, literalmente em cima do telhado. Ok? Depois, o segundo tópico será toda a parte de drones. Ok? Nós vamos aqui ensinar-vos como utilizar uma fotografia de drone. Ok? E trabalhar sobre a fotografia de drone. Em caso de que, por exemplo, o mapa nessa localização não seja o melhor, ou vocês mesmos prefiram trabalhar numa fotografia assim mais real. E, por último, aqui um serviço que é novo, toda a parte da fotogrammetria, ok? Que é através de de um conjunto de várias fotografias, criarmos um modelo e trabalharmos sobre o modelo com uma melhor precisão dentro dos vossos projetos, ok? Então, deixem-me aqui voltar a partilhar o meu ecrã para começarmos já dentro da plataforma. Penso que já estão a ver, façam-me aí um fixe, Romina. Já? Bom, perfeito. Então, basicamente, obrigada, Gabriel. Basicamente, hoje eu já criei aqui três clientes diferentes, ok? Esta parte eu vou saltar. À partida, vocês já sabem criar aqui novas ofertas, novos clientes, ok? Portanto, eu vou entrar em cada um deles e vou planificar um projeto das 3 diferentes formas que vimos aqui na minha apresentação. Então, entro no primeiro, vamos fazer aqui pela ordem, vamos para um planeamento rápido. Ok, entro e vou saltar rapidamente para a parte de planeamento. Ok? Vou-me focar basicamente aqui hoje aqui na parte do sistema fotovoltaico. Ok? Toda a parte do consumo, bateria, wallbox, veículo elétrico e todos estes componentes aqui de baixo mantêm-se igual, não houve qualquer tipo de mudança por agora. Portanto, vamos mesmo entrar diretamente aqui na parte do sistema fotovoltaico. Mas quero só dizer-vos não, que basicamente nos vossos projetos reais teriam que passar por esses tópicos. Ok? Então, vamos aqui iniciar um sistema fotovoltaico, iniciar planeamento, e aqui a primeira coisa que vemos é que existem agora 3 opções. Antes tínhamos o 3D, o 2D, recentemente adicionámos o 3D e agora, a nossa última atualização, fizemos aqui o planeamento rápido. Portanto, nós aqui selecionamos planeamento rápido, ok? E avançamos para aqui nesta bolinha para entrar no planeamento. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que, à partida, nós já vamos fazer isto através de dados, ok? Primeiro vamos adicionar qual é a inclinação do nosso telhado, ok? Temos aqui já alguns de base, ok? Aqui um telhado plano, um plano inclinado, um totalmente inclinado ou um assim mais íngreme, ok? Podemos adicionar a partir daqui, destes números, ou então, obviamente, colocar aqui a inclinação que seja, ok? Depois, o próximo passo é adicionarmos aqui toda a orientação, não? Para onde é que para onde é que o telhado está virado? Mais para norte, sul, este, oeste. Ok? Então, se puser aqui a norte, o alinhamento vai ser a 0 graus, aqui o oeste a 90, etc. Ok? Vou deixar aqui a planificação para sul, ok? E por último, aqui como é que nós vamos ocupar o nosso telhado, se é com uma placa assim unilateral ou se são bilateral, ou seja, frente e verso, assim as placas colocadas. Ok? Então, a partir destes dados, já podemos começar a criar o nosso planeamento. Ok? Basicamente, vemos aqui, temos 2 opções, ou vimos a adicionar aqui os módulos e adicionamos o módulo em questão que queremos utilizar e pomos aqui a quantidade total. Lembrar que aqui nós conseguimos ir vendo a potência que nós estamos a adicionar. Ok? Vou pôr aqui um de 5 kW. Ok? E aqui em baixo fazemos da maneira como vocês já estão mais habituados. Ok? Existem 3 maneiras, não é? Que é adicionar aqui de forma manual. Ok? Vão adicionando o inversor, todos os extras, acessórios de módulos, inversores, etc.
Ou então, também o que podem fazer, e vou eliminar, é se vocês trabalharem com packs, com pacotes, vocês podem já importar o pack completo, ok? Manter isto tudo vazio e aqui vimos importar pack de planeamento e tem aqui um pack fotovoltaico, seleciono e vocês veem que automaticamente já me vai aqui colocar a quantidade de módulos que eu tinha indicado neste pack e todos os restantes materiais, ok? E guardo. E teríamos então a planificação feita. Vocês vão ver que toda a parte dos estudos, ela vai fazer também já automaticamente. A única coisa aqui que altera é dentro da parte da proposta como tal. Ok, deixem-me só abrir aqui. Vou pôr aqui. Vocês veem que aqui basicamente já não sai a fotografia da casa com as placas dentro em cima do telhado, porque essa parte nós saltámos, nós não o fizemos. Ok? Todo o resto se mantém igual, com as páginas, obviamente, que nós temos ativas dentro do nosso orçamento. Então, a parte do planeamento rápido está apresentada, ok? Qualquer dúvida que tenham também podem deixar aqui no chat e nós vamos respondendo, ou então depois também entram em contato comigo ou com a Romina, está bem? Passo então para a parte da fotografia de drone. Ok, entro, salto outra vez para a parte do planeamento e sistema fotovoltaico, iniciar planeamento. Ok? Aqui a ideia, tanto desta parte da fotografia de drone como a parte já da fotogrametria em si, já vamos trabalhar diretamente no planeamento em 3D. Portanto, nós selecionamos, ok, o planeamento em 3D, saltamos aqui para planeamento em 3D, e aqui temos a casa, ok? Nós podemos, a casa que eu vou trabalhar em específico é esta aqui, ok? Nós temos vários mapas, não é? Essa parte já sabem, é ver qual é o mapa que melhor está definido dentro desta zona. Mas dá-me um bocadinho igual, porque eu vou selecionar uma fotografia, ok? Aqui é mais para ter uma referência, não, aqui da piscina, por exemplo, da casa. Então, primeiro passo, manter um mapa que vocês quiserem e aqui nos três pontinhos, nesta barra lateral, aqui em baixo, peço desculpa, nesta barra aqui de baixo, nós vamos fazer toda a parte de planeamento em 3D, não é? Que vocês já bem conhecem. Então, aqui ao pé do guardar, nós temos três pontinhos, ok? E nós vamos entrar aqui na parte de imagens personalizadas. Ok? Entramos, carregamos aqui a nossa imagem, carregar a imagem, soltamos aqui a imagem e tem aqui já a fotografia de drone. Ok? Eu guardo e o que é que eu posso fazer com ela? Primeiro de tudo, nós vemos que uma fotografia até está ao contrário. Falamos que a piscina, até mencionei, a piscina estava deste lado. Ok? Portanto, nós entramos aqui em configurar a imagem. Ok, primeiro de tudo, nós temos por aqui a opacidade um bocadinho mais baixa para podermos ver em baixo como é que está localizado. Ok, nós tínhamos aqui, lembram-se, a piscina estava do outro lado, portanto eu vou já rodar aqui a casa para ter a piscina deste lado. Ok, e então aqui através deste ponto vou aumentando ou diminuindo aqui a fotografia. Ok, e depois, desculpem, não era neste, aqui vamos e colocamos a fotografia aqui em cima da casa em específico. Ok, voltamos a pôr aqui a opacidade no máximo e guardamos. Ok, portanto eu vou fazer aqui um zoom para vermos bem, a fotografia fica assim. Como veem, isto é uma fotografia tirada desde cima da casa, portanto ela está bastante bem definida, conseguimos ver todos os detalhes. Ok, então agora vamos desenhar o plano em 3D normal, ok, como já fazíamos antes dentro do mapa. Então, primeiro de tudo, vamos repassar isso. Entramos aqui, ok, no lápis, e vamos desenhar aqui todo o perímetro da nossa casa. Ok, vamos aqui à volta. Podemos fazer o rebordo ou não. É como vocês preferirem. Ok. E, desculpa, já saltei. E temos aqui o telhado. Ele aqui, como é um telhado assim com vários lados, não é? Ele vai nos dizer ou isto é um telhado plano ou é um telhado normal. E um telhado normal é um telhado com águas, ok? Eu aqui vejo que tenho esta, o que realmente não corresponde à realidade. Portanto, o que nós vamos fazer é clicar sobre o mapa, a fotografia, peço desculpa, e aqui de lado nós vamos ajustar aqui tudo à medida, ok? Por exemplo, este lado ele não existe, não é? Então, eu vou pô-lo aqui a 90 graus para ele desaparecer. E o mesmo aqui com os restantes e deixo só as duas águas que quero. Ok, então venho aqui, 30,
30 põe todos a 90 e então já teria aqui a minha casa. O que é que eu posso fazer? Posso agora, aqui diretamente do meu desenho, colocar aqui isto, esta parte, esta aresta, já no meio do telhado. E então ele já ficaria correto. Ok, caso a inclinação não fosse 30 graus, 34, nós podíamos, obviamente, também alterar e pô-los com uma inclinação menor. Ok, eu agora vou manter estes 30 graus e tenho aqui, então, o desenho da minha casa. Ok, tudo o resto é igual. Nós vimos aqui, saltamos. Eu vou guardar para caso a minha internet vá abaixo, lembrem-se, isto fica já guardado, não perdemos. Ok, e então eu passo já diretamente para a parte de módulos. Módulos, seleciono aqui o módulo que quero, vou aqui com este, ok, e desenho aqui, tanto de forma manual, ok, venho e coloco os meus módulos, a quantidade de módulos que eu quero, ok, tanto de um lado como do outro, vocês lembrem-se que aqui temos a bússola, ok, portanto nós conseguimos ver para onde é que nós estamos a planificar, tanto para sul ou para norte, ok, e então aqui tenho este que construí de forma manual e aqui em baixo eu posso fazê-lo de forma já automática. Ele vai-me colocar o número máximo de placas, ok? Uma coisa que eu quero relembrar. Isto, ao ser uma fotografia de drone, ok? Vocês veem que se nós não identificarmos todos os obstáculos, ele aqui não vai identificar. Portanto, nós temos que identificá-los também de forma manual. Ok? Porque vemos aqui, por exemplo, que está aqui sobre estas zonas que nós não vamos poder colocar módulos. Ok? Portanto, esses obstáculos seriam feitos da mesma forma, aqui na parte de edifício, selecionando o telhado e aqui já colocar a chaminé, uma janela, etc. Ok? Portanto, deixo assim as minhas placas, vou pôr aqui 12 com uma potência de 660, ok? Lembrar que ao clicar nas placas, vocês podem colocar tanto horizontal, a duas caras, que ficaria assim, ok? Vertical, pôr uma inclinação na placa, aqui não faz sentido porque vamos tê-las coplanares, mas poderíamos inclinar se fosse um telhado plano. Ok? E aqui fazer todo o distanciamento entre as placas. Então, avanço. Ok? Aqui a parte das strings seria o mesmo. Vamos selecionar aqui o nosso inversor. Ok? Vou pôr aqui, por exemplo, um de 6. Ok? E relembrar aqui as várias formas que nós temos para desenhar as strings. Ok? Vemos aqui que eu tenho duas strings no máximo que eu posso colocar dentro do meu inversor. Ok? Portanto, o que eu vou fazer é desenhar aqui de primeira forma assim, manual, uma string aqui e poderia fazer o mesmo processo desenhando a string aqui embaixo. Ok? Outra forma seria selecionar todos os objetos, ok? Todos os módulos, neste caso, e se queria só colocar uma string, criava aqui esta cadeia e então faria uma string automática. Ou então, voltando, seleciono outra vez todos os meus objetos, ok? E aqui em configurar cadeia, o que eu vou fazer é colocar que o comprimento máximo da minha cadeia, como eu quero duas strings, vai ser de metade dos meus módulos. E como eu tenho 12, aqui então vai ser 6 módulos. Ok, então criamos já duas strings diferentes. Relembrar, podem passar as strings para dentro do inversor, aqui para dentro dos seguidores MPP, e aqui já vem toda a informação. No meu caso, eu excedi aqui a minha corrente, ok, mas só para verem como exemplo. Ok? E depois guardo e para fazer aqui a minha vista para o cliente, ou seja, a vista que eu quero que o cliente veja dentro da oferta do PDF, eu venho aqui outra vez a guardar, ao lado do guardar, os três pontinhos, venho a alterar pré-visualizações, ok? E então aqui crio a pré-visualização, eu posso criar até 4 pré-visualizações diferentes, ok? Então ponho aqui, por exemplo, neste ângulo, feito, volto e agora ponho de um ângulo diferente, por exemplo, ok? Assim. E então vou guardar e então estas duas vistas já me apareceriam dentro do orçamento para o cliente. Ok. Guardo, avanço para a parte de componentes. Aqui eu vou saltar, isto é igual, ok? Até posso fazer aqui, aliás, colocar um pack aqui dentro. Ok. Deixa-me aqui alterar estes aqui. Guardo. Então já teria o meu orçamento feito. Ok. Tudo o resto, querem adicionar uma bateria, adicionam, etc. Mas quero saltar aqui para a parte da pré-visualização para que vocês vejam como apareceria.
Ok, veem que eu tenho aqui já as minhas duas vistas. Podia poder recortar de mais, menos, etc. Mas aqui sai como vocês o fizerem. Ok. E, se não há dúvidas, avançamos para a última parte que eu vos queria mostrar, aqui a parte da fotogrametria, ok? Antes de saltar para dentro da planificação do cliente, eu venho aqui à parte de serviços, ok? Esta parte de serviços, provavelmente muitos de vocês ainda não têm ativo, portanto, caso queiram ativar para fazer aqui os projetos, basta pedirem à Romina ou a mim, ok? Entro, ok, crio aqui um novo projeto. Eu não vou criar, porque isto também demora um bocadinho entre 10 a 15 a meia hora, ok? A criar aqui o modelo, portanto, por questões de tempo não o vou fazer agora, ok? Mas explicar-vos como é que se faz, ok? Basicamente, aqui, ao criarmos, até posso criar aqui um novo, só para vermos. Aqui, ao criarmos um novo trabalho, basicamente ele já nos dá as indicações, não? Ou seja, que tipo de drone deve ser, ou seja, é um drone basicamente que tenha ativo, que tenha dentro do drone o modo hiperlapse, ok? E aqui já nos explica como é que nós devemos voar o drone, ok? Basicamente é tirar fotos em 360, ok? Entre umas 60 e 100 fotos, e depois umas já de cima, com o ângulo a 90 graus, mais ou menos a uma distância de 50 metros, tirar entre umas 5 e 10 fotografias. Ok. Eu vou criar aqui um trabalho, mas eu não o vou concluir pela questão do tempo que eu vos tinha dito. Ok. Vou por aqui, exemplo, webinar. Venho aqui, vou buscar as minhas fotografias. Ok. Venho, seleciono. Ok. Ele carrega aqui bastante rápido todas as fotografias. Ok. E faltou-me, só porque eu tinha noutra pasta, estas de cima de 90 graus. Ok. Então, já tenho todas as minhas fotografias. Agora vou aqui para revisão de imagens, ele vai criar e esta parte eu queria vos mostrar, porque ele, ou seja, o sistema aqui, vai-nos dar, não é, aqui todo o circuito que vocês fizeram com as fotografias. E então vocês rapidamente vão conseguir perceber se há alguma falha, se há alguma fotografia aqui, através dos dados do GPS das fotografias, se há alguma falha aqui em algum ângulo, e então, se houver essa tal falha, vocês podem voltar, não é? E tirar essa fotografia a partir desse ângulo. Ok? E aqui de cima, nós vemos então as tais fotografias que foram tiradas de cima. Ok? Portanto, nós conseguimos ver toda a trajetória. Para terminar e para construir o modelo, tínhamos que começar aqui a aceitar e executar a construção. Como eu vos disse, eu não vou fazer, ok? Porque eu já tenho feito aqui. E então, vou entrar outra vez novamente em propostas e avanço para a parte aqui, o meu plano de fotogrametria. Outra vez planeamento e outra vez sistema fotovoltaico. Ok? Seleciono, importante, a parte de 3D. Ok. Faço aqui planeamento em 3D. E, uma vez mais, podemos vir aqui, selecionar aqui o mapa, só para termos uma base, uma referência por baixo, porque nós agora com estas fotografias nós já vamos ter aqui as imagens bastante mais definidas. Ok, portanto, outra vez nos três pontinhos. Ok, só que agora nós vamos selecionar os dados em 3D, a opção dados 3D. Ok? Temos aqui fotogrametria, fazemos a nossa importação. Ok, já tem aqui a do webinar, criou a importação. E ele aqui vai-me carregar já o modelo como tal. Ok, então eu já vejo que tenho aqui a minha fotografia, eu posso arrastar, colocar, lembram-se, temos aqui a piscina, colocá-lo aqui. Ok, e então já trabalhar e ver aqui a fotografia, ou seja, o modelo em 3D construído, já bastante mais definido e com bastante precisão. Ok. Aqui à volta, ok, relembrar que estas fotografias aparecem assim menos definidas, porque nós focámos nesta casa, ok? Portanto, é bastante normal. O que nós vamos fazer é, na parte do orçamento para o cliente, recortar e só estar visível aqui a casa do cliente. Ok? Então, isto funciona exatamente da mesma forma, só que a única coisa que nós não temos que fazer é, nós já temos toda a parte das inclinações definidas através das fotografias, aqui os nossos obstáculos, portanto, basicamente o que nós vamos fazer é colocar apenas os módulos, as placas, diretamente em cima do telhado.
Podemos fazê-lo das duas formas. Eu avanço aqui para a parte de módulos. Podemos fazer das duas formas. Ou aqui um telhado. Desculpem, tenho que só selecionar o módulo. Ou aqui cobrir o nosso telhado. E vamos cobrir aqui com o máximo que nós quisermos. Ok. Ou então fazermos aqui através de forma, colocar os painéis de forma individual. Ok, até faço assim para vermos. Vou colocar aqui o meu grupo de painéis e simplesmente com arrastar o meu rato sobre os que estão em verde, ok, ou amarelo até, eu vou conseguir colocar aqui os meus módulos e posso depois, obviamente, girá-los e colocar aqui na orientação que quero. Ok? Posso mover o grupo, etc. Ok? Mas temos aqui já uma visão bastante mais definida e o cliente, ou seja, a ideia sempre aqui disto e destas atualizações que estamos fazendo é que os vossos clientes tenham uma visão bastante real do que vocês vão instalar e do que é que vocês estão a propor ao cliente. Ok? Portanto, temos aqui, vou deixar estas 18 placas, 990 de potência, ok? E vou saltar a parte das strings do inversor, ok? Porque essa parte já vimos e vocês já sabem bem isso. Vou aqui criar, ok? A pré-visualização, ok? E então, ai, desculpem. E aqui vou criar a minha pré-visualização, como disse, e já arrasto aqui o mapa para a frente que quero que seja visível de cara ao cliente. Ok? Podemos fazer a mesma, as diferentes 4 pré-visualizações. Ok, eu guardo. Guardo outra vez. E então, indo aqui à parte da proposta, crio o meu PDF. Já tenho aqui a fotografia bastante visível de cara ao cliente. Ok? Tanto assim como também, se fizermos isto via digital, lembram-se, temos esta opção para já a assinatura da proposta. Deixem-me aqui aceitar. Ok, finalizar e publicar. Ou porque não querem enviar. E mostro-vos aqui a versão digital. Onde, basicamente, o cliente também consegue ver e ver aqui toda a seleção de fotografias que vocês fizeram, ver aqui em formato também 3D. Ok? Portanto, isto é bastante interessante, não? De cara a uma decisão que o cliente possa tomar, não? Normalmente, não é? O que os clientes aqui, toda a gente me diz é que muitas vezes o grande problema do cliente é a forma estética de como é que vocês vão colocar os painéis. Portanto, esta visão aqui através de fotografias de drone, seja em modelos 3D ou a fotografia de drone em si, ok? Os clientes vão sempre ter uma visão mais clara de como vai ficar realmente o projeto e então também ajudar-vos aí a vocês a vender mais fácil. Ok? Por hoje era isto que eu vos queria mostrar, ok? Eram estas 3 vertentes novas. Não sei se há alguma pergunta, se houver, ponham aí pelo chat. Nós estamos aqui atentas. Até vou parar de partilhar para estar aqui. Temos 3 minutinhos. Se não houver, e há alguma coisa, obviamente, estamos em contacto. Vocês falem connosco. Ok, e vamos aqui ajudar-vos a construir estes novos modelos em 3D. Ok? Se não houver perguntas, nada. Agradecemos a vossa presença aqui e nada, e muita sorte aí com os vossos projetos e as vossas fotografias de drones. Queremos ver todos esses projetos. Obrigada, Rita. Obrigada, Romina, e obrigada, Gabriela, Ana. Bom dia!